A paz do Senhor, família. Vou tratar um assunto polêmico. Muita gente já deve estar falando, já falou a respeito, só que eu vou tratar por um outro aspecto. Você sabe que no Carnaval 2020 agora nós vamos ter aí Jesus Cristo numa escola de samba, e aí tem um samba-enredo que está meio duvidoso, muita gente ficou triste, muita gente saiu aí, vou defender Jesus Cristo e tudo mais. Eu sou um servo de Jesus Cristo, mas eu não preciso defender Jesus Cristo. E vou explicar já de pronto agora. Por quê? Jesus Cristo, quando estava para ser preso, e aí Pedro cortou a orelha de Malco, ele coloca a orelha de volta e diz: Pedro, não é necessário, já parafraseando, não é necessário. Se eu quisesse, eu pedia, meu pai enviaria um exército de anjos resolver isso daqui. Tá? Eu vou passar por isso. Então, ele é o Senhor. Ele pode definir isso num estalar de dedos, ponto final. Tá? Então, não vou entrar nesse mérito de defesa. O que eu vou colocar é, será que isso incomoda só os evangélicos, só os católicos? Será que isso envolve outra fé no Brasil, outro tipo de fé no Brasil, religiões, seitas? Você vai ver comigo isso. Então vamos lá. No site, vamos começar aqui pelo samba-enredo, no site letras.mus.br diz o seguinte, o samba-enredo que está aqui, na segunda estrofe, se não me falha a memória, seria aqui a segunda estrofe, tá? Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pelintra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Eu lendo, eu vejo que Nazaré, tá, poderia ter uma referência, mas Nazaré tem muitos lugares que chamam Nazaré, e aí moleque pelintra, fala, não está falando de Jesus o Cristo, porque moleque pelintra é um negócio que não é legal, e aí meu nome é Jesus da gente, para mim não é Jesus o Cristo. Porém, quando a gente vai aqui observar o comentário do carnavalesco, que está no site O Globo Cultura, diz assim, carnavalesco da escola e autor do enredo Leandro Vieira, argumenta. Então, quer dizer, agora ele vai argumentar, ele fez a canção, não é? Ele então diz o seguinte, a argumentação, abre aspas, né? Jesus na cruz é a extensão de muitos corpos. Quem nega essa informação não conhece a Bíblia. Nosso enredo não é para dizer que Deus é mulher, mas para afirmar que ele também habita a mulher vítima do feminicídio no Brasil. Jesus andou com pobres, perseguidos, e nosso Cristo está mais associado às dores dos oprimidos do que a lideranças políticas e religiosas que têm falado o seu nome. Fecha aspas, esse daqui é o argumento do senhor Leandro Vieira, né? Provavelmente aqui ele buscou algumas informações, algumas questões, mas vamos entender o que está aqui de pronto? Então, primeira coisa, ele fez o samba-enredo, moleque pelintra. O que ele quer dizer com pelintra? Porque muita gente não sabe, o pessoal só associa com aquela entidade, né? Que já existe aí no Catimbó, me parece, que é o Zé Pilintra, que é uma figura relacionada, né? Com a noite, algumas coisas que não são positivas ali e tal. Então, já não seria legal, mas vamos no dicionário. Então vamos no Priberan, pelintra. Pelintra, que ou quem é pobre ou mal vestido, maltrapilho, miserável. Depreciativo, que é ou quem é pobre ou mal arranjado, mas que tem pretensões a fazer boa figura. Quer dizer, uma pessoa que fingida, né? Querendo enganar. Quem ou quem demonstra avareza, avarento, mesquinho, sovina e gastador pródigo. Que ou quem anda bem trajado, peralta. Que ou quem não sente vergonha ou constrangimento por atos censuráveis ou condenáveis. Desavergonhado, descarado, sem vergonha. Caramba. Então, pera um pouquinho. Ele diz que quem comenta que não foi legal não conhece a Bíblia. Bom, quem conhece a Bíblia e quem não conhece a Bíblia vai falar Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo comparado com uma questão não é do garoto, falar de um garoto, de um moleque, que eu imagino que seja o garoto, é com pelintra que é a questão. Agora, lógico, não, mas eu pensei em tal coisa, mas quando eu leio o dicionário, eu não estou pensando em tal coisa, eu estou lendo o que é. E pelintra não é legal. Então, quem comenta isso não conhece a Bíblia? Não precisa nem conhecer a Bíblia para dizer que isso não é legal. Comparar Jesus a uma figura pelintra. Jesus o Cristo como figura pelintra. Autoridade máxima do cristianismo, uma figura pelintra. Isso não é legal. Completamente fora da Bíblia. Ou completamente antibíblico. Não é legal. Esse é um ponto. Mas vamos lá? Vamos ler um pouquinho mais?
aqui do que o nosso... Não, nosso não digo, mas esse senhor aqui escreveu. Vamos ver mais um pouco aqui. Então, primeira coisa. Pelintra ali na canção, a gente já viu que está fora da Bíblia, mas ele diz aqui, ó, Jesus na cruz é a extensão de muitos corpos. Quem nega essa informação não conhece a Bíblia. Jesus não é extensão de muitos corpos. Jesus é o Filho de Deus, pela nossa fé cristã, servimos a Jesus Cristo, que vem para pagar o preço dos nossos pecados, e só Ele pode pagar o preço dos nossos pecados, porque só Ele não tem pecado. A única pessoa na Bíblia que não tem pecado, andando na terra, é Jesus o Cristo. Por isso ele é o Cristo. Ele não tem pecado. Porque qualquer pecador que morresse na cruz não adianta nada. Não tinha dois bandidos morrendo na cruz? Eles salvaram quem? Não salvou ninguém. E nem a eles mesmos. Por quê? Porque eles têm pecado. Aí o inocente morre pelo pecador. Aqui é Jesus, o inocente, morrendo pelo pecador, levando os nossos pecados lá. Ele não leva o meu corpo lá, tanto que o meu corpo continua envelhecendo. Que é a sentença quando a gente sai do Éden. Lá, eternidade. E agora? A eternidade... ali no Éden, ele sai do Éden agora, pronto, vocês vão conhecer a morte, tanto a primeira como a segunda. A primeira morte é deixar esse corpo, a segunda é a morte eterna, separado de Deus. Então se você pensar, o que vai acontecer no futuro, na eternidade comigo? Bom, se você não estiver ligado ao teu Criador, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, você vai para uma eternidade, que é a segunda morte, longe de Deus. Porque morte significa separação. Então, quando eu me separo desse corpo, morte. Quando na eternidade estou separado de Deus, é morte. Se você não quer uma segunda morte, comece a seguir o Deus vivo na tua vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Então, já embarca aqui, em Jesus Cristo, e você estará com o Criador, estará com o Pai. Amém? Agora, bom, aí diz que a extensão de muitos corpos não é a extensão de muitos corpos. Ele leva lá o nosso pecado, né? Dá para forçar o entendimento? Dá para forçar, mas não que ele seja a extensão, tá certo? Outra coisa é, nosso enredo não é para dizer, abre aspas, né? Nosso enredo não é para dizer que Deus é mulher, mas para afirmar que ele também habita a mulher vítima do feminicídio. Isso é apelativo. Claro que Jesus ama todas as pessoas, mas ele habita naquelas que querem recebê-lo. Foi vítima de feminicídio? Quer Jesus, claro, Jesus está habitando a vida dela. Ela não quer Jesus? Ela não quer. Ela tem esse direito. Então, ele habita também, ele habita certamente naquela que o quer, se seja vítima de feminicídio ou não. E a pessoa que é vítima do feminicídio, ela não é menor do que alguém. Habita também a pessoa do feminicídio. Ele habita todos, pode ser a pessoa pode estar numa situação, a situação pior que você imagine. Se ela clama Jesus Cristo, tem resposta. Não é também ela. É claro que ela está inclusa na vontade de Deus, uma vítima de feminicídio, ela está inclusa na vontade de Deus de que ela o receba como Deus vivo, Deus poderoso na sua vida. Mas ela tem que escolher isso. Ele não vai fazer por força nem por violência. Apocalipse 3:20, ele bate na porta. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. E aí? Você quer abrir a porta da tua vida para Jesus? Faça isso agora. Não importa, pode ser qualquer pessoa que esteja sofrendo a pior agrura. Se você clamar, ele vai responder para você, tá? Então, logicamente, não é também essa pessoa como se ela fosse uma pessoa secundária, jamais. Ele habita a todos que querem, não importa quem seja, nem classe social, nem etnia, não importa nada. Jesus é para todos, isso sim. E aí ele coloca aqui, e nosso Cristo, como se tivesse mais de um. Cristo é um só. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. É um Cristo só. Não vai ter dois, não existem dois Cristos, 3 Cristos na Bíblia. Ele fala aqui sobre questão de conhecer a Bíblia, não tem. Então, não tem um nosso Cristo de um lugar do Rio de Janeiro ou de São Paulo e tal. Tem o Cristo, tá? Ele está mais associado às dores dos oprimidos. Eu acho que ficaria legal de ter dito. Então, o Cristo, nós cremos em Cristo. Ah, ele não crê, né? Talvez ele não crê em Cristo. Aí não dá para ele falar, né? Mas assim, associou, desconfigurou a pessoa de Cristo, colocou alguma situação pelintra. Ah, não quero dizer que é uma mulher, mas ele está na mulher. Poxa, então não precisa fazer em formato de mulher, então. Porque ele não precisa estar em formato de mulher para tocar uma vida. Quando as pessoas foram curadas, libertas, o cego, ele não se tornou um cego para curar o cego, ele curou.
A mulher tinha um fluxo de sangue, lá 12 anos. Ele não precisou se transformar em mulher para curá-la. Então não precisa desconfigurar Jesus para que ele faça alguma coisa. Mas isso está mais associado a dores dos oprimidos do que a lideranças políticas e religiosas que têm falado em seu nome. Poxa, primeiro comparar Jesus com política está fora. Jesus, que ele quisesse ser político, a gente teria lido na Bíblia que ele teria sido político. Ele não quis ser político. Ele quis abençoar, amar e salvar as pessoas e a humanidade, tá? Agora, que as lideranças religiosas têm falado em seu nome? Bom, quem vai falar a respeito de Cristo, senão quem o segue? Ah, é uma liderança religiosa cristã. Lógico, a pessoa passa a vida dele seguindo este nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tem autoridade para falar? Lógico que ele tem autoridade para falar. E muito mais autoridade do que o próprio carnavalesco aqui, que se intitula mais conhecedor, ou sei lá, se coloca numa posição de mais sabedoria do que os outros. Eu acho que não foi legal. Gostaria de saber até se ele é um seguidor de Jesus Cristo, ou ele tem alguma outra religião, tá bom? Mas, enfim, vamos passar aqui, virar a folha. Agora vamos virar a página e vamos ver outra coisa. Eu pensei comigo, nós estamos no Brasil, o sincretismo no Brasil relaciona Jesus Cristo com, em muitas religiões, relacionam Jesus Cristo com seus deuses, orixás, entidades, e eu pensei, isso, sim, tocou o povo evangélico, isso tocou o povo católico, mas será que não tocou o povo da Umbanda? Não sei se você que é umbandista, aí você pode até escrever aqui depois, comentar, falar a sua opinião, tá bom? A gente só não vai manter se tiver alguma coisa assim agressiva, alguma palavra negativa, porque não é o caso, estamos falando de Jesus Cristo e a gente está aqui também argumentando a respeito e eu estou colocando a minha posição como servo de Deus, como seguidor de Jesus Cristo. Aí você pode colocar a sua opinião. Agora, conjecturemos. Na Umbanda existe normalmente um altar e temos lá a figura de Jesus Cristo, né? Sabemos que existe. Então imagina que nós estamos olhando lá e temos aqui uma imagem de Jesus Cristo. Será que o umbandista vai ficar tranquilo, à vontade, com um samba enredo que desfigura Jesus Cristo, que para ele é um Oxalá? Não sei, talvez ele não se importe, ou talvez sim, eu vou saber quando escrever aqui. Agora vamos aprofundar, no candomblé tem ali um orixá que se chama Oxaguian, que seria um Oxalá novo, e ele no sincretismo, ele é ligado a Jesus Cristo, no sincretismo no Brasil é ligado a Jesus Cristo. Agora você imagina, ele é uma entidade que é um guerreiro, é um lutador, vai para cima, ele não é uma pessoa, pela lenda, não seria uma pessoa pacata, seria uma pessoa que vai para a guerra mesmo, que enfrenta mesmo e tudo mais. Aí eu te digo, vamos que uma pessoa de candomblé, ela segue esse Oxaguian e aí Oxaguian é Jesus Cristo, no sincretismo para ela vai cantar que o Jesus Cristo, no caso para ela, dentro do sincretismo é Oxaguian, né? Jesus, Oxaguian. Aí ele vai lá e canta que ele é uma mulher. Eu acho que ele não vai gostar. Porque pela lenda, ele é um homem que gosta de ser tratado como não ser desconfigurado. Aí vai ser chamado de pelintra, que o Oxaguian é pelintra. Será que ele vai gostar? Será que alguém que serve esse orixá vai cantar isso? Porque alguém que serve e tem no sincretismo ele como Jesus vai cantar isso? Porque se essa entidade se ofender, se esse orixá se ofender, parece que não vai ficar muito tranquilo. Por quê? A gente sabe que o pessoal faz samba enredo com Jesus, né? Fizeram filmes, deboche, isso, aquilo, aquele outro. Só que é o seguinte, todos sabem de uma coisa, Jesus é amor, né? Então quer dizer que se a pessoa se arrepender de ter, de alguma maneira, ofendido, vai ser perdoado. Porque a Bíblia diz, quem pecar contra o pai, se arrepender e buscar perdão, será perdoado. Quem pecar contra o filho, se arrepender e buscar perdão, será perdoado. Só não vai ser perdoado quem pecar contra o Espírito Santo. Aí a pessoa faz toda essa pataqualhada aí com o nome de Jesus Cristo, e aí sabe que daí ele é amor, ele é paz apenas, e se você buscar perdão dele, ele vai te dar, mas tem que buscar o perdão, até fica aqui uma dica para o Leandro Vieira. Se você não conhece, você pode buscar o perdão dele, caso você entenda que isso não é legal, como eu entendo que não é legal, não foi legal isso daí. Agora você imagina, o Oxaguian, pelo que eu vi, não é um orixá que é muito disposto a querer perdoar quem pisa no calo dele. E eu acho que ele não vai gostar se ele entender. Agora imagina que os filhos de Oxaguian, tal, que não se importem, ou alguns podem se importar,
Por quê? Porque a fé no Brasil, toda a fé no Brasil, de alguma maneira tem Jesus Cristo ali. E isso pode machucar muita gente. Será que não pensaram nisso? Ah, tudo bem os evangélicos, se é isso que pensou, ou tudo bem os católicos, ou tudo bem essas lideranças religiosas, mas tem muita gente que, de alguma maneira, quer se achegar a Jesus Cristo, ou tem Jesus Cristo dentro da sua fé. Isso vai ofender. Mas vamos supor que não se ofendeu. Mas e se essa entidade se ofender? Eu acho que aí não vai ficar bom negócio, hein? Porque essa entidade me parece que ele não é realmente muito disposto a perdoar, ele é mais de guerra. E aí como é que fica? Se ele entender que estão chamando ele de pelintra, comparando, falando que ele é uma mulher, ou que alguma coisa relacionada, ou que ele não é quem ele é. Será que desconfigurá-lo vai ficar tranquilo a situação? Eu até fico aqui um desafio para os carnavalescos aí. Poxa, quer se arriscar aí para ver se você vai utilizar esse orixá, Oxaguié, e desconfigurá-lo completamente do que ele é e cantar isso na avenida, isso sabendo que muitos afoxés abrem o Carnaval de São Paulo, né? Que cantam aos seus orixás do ano e tudo mais, pelo menos era assim antigamente. Será que esse orixá vai ficar tranquilo com esse samba enredo? Será que alguém tem coragem de mexer aí nesse vespeiro? Porque eu acho que se pedir perdão, não vai ter muito perdão aí não. Mas isso daí não vão fazer, né? Não vão fazer, faz com... querem citar o Jesus da Bíblia, mas se essa entidade entender que está colocando ele junto, aí não vai ficar grande o negócio, vai ficar pequeno para quem fizer isso, porque, pelo que sabemos, não haverá perdão. Agora, Jesus Cristo, sim, o pessoal abusa, pega, faz o que quer, joga. Por quê? Porque nós estamos na graça, Ele trouxe a graça, né? Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, o próprio Jesus traz a graça salvadora, o amor, a paz, e aí acham que podem pegar e fazer o que quiser, só que tem um negócio, estão fazendo agora. Mas e quando fechar os olhos para esse mundo e ir para a eternidade? Vão para onde? Porque podem ser perdoados, mas tem que querer perdão. Não tem perdão automático. Ah, eu fiz contra Jesus, pronto, tem perdão automático. Não tem. Você tem que buscar o perdão. Você tem que se retratar, você tem que buscar perdão e Ele vai te perdoar, tá bom? Eu tenho certeza disso. Mas fica aqui então uma pergunta. Se você é de candomblé aí, pode pôr, pode comentar. É bem-vindo o seu comentário, não há problema nenhum. Eu estou falando, logicamente, da minha fé em Jesus Cristo, estou comparando algumas coisas, porque eu estou no Brasil. Todos os brasileiros sabem muito a respeito de religião A, B, C, D, e que também tem o nome de Jesus Cristo. Eu citei só duas aqui, poderia citar outras, como, por exemplo, o kardecismo tem Jesus Cristo como uma pessoa de altíssima espiritualidade, né? Uma altíssima iluminação e tudo mais, não sei como é o termo usado exatamente. Então, quer dizer, todos se referenciam a Jesus de alguma maneira positiva. E aí vem isso daqui de uma forma negativa. Jesus quer, sim, salvar todas as pessoas. E todas são iguais. Não importa se ela é rica ou é pobre. Não importa a etnia dela. Não importa o idioma dela. Não importa o quanto ela tenha ou o que ela não tenha. Não importa se ela está saudável ou enferma. Jesus a ama. E se você está ouvindo isso daqui e você quer conhecer Jesus, fica à disposição para falar mais para você a respeito de Jesus. E fica também o meu convite aqui para que você venha nos visitar na Avenida José Maria de Faria, número 94, na Lapa, em São Paulo. Tá? Vai estar o endereço aqui. E eu que fica aqui então o meu comentário, minha opinião. Eu acho que nenhum carnavalesco vai ter coragem de usar o nome desse orixá, porque me parece que ele não tem essa questão, como Jesus Cristo na Bíblia, desse perdão, desse amor. Ele não vai gostar e vai cobrar isso, né? Mas vamos ver. Se eu estou errado, eles vão fazer o samba enredo, vão desconfigurar, desconfigurar completamente esse orixá e vão ficar de boa. Mas, se eu estiver certo, não vão ficar tão de boa assim. Deixe seu comentário, Deus te abençoe.